Olá, muito bom dia para você. Graça e paz. Temos a oportunidade, mais uma vez, de estarmos juntos para a nossa meditação de cada manhã, através aqui da Palavra de Deus, nossa porção diária da Palavra. Nós lemos em Abacuque, capítulo 2, verso 1, o seguinte: Estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Amém. Aqui está o profeta Abacuque, alguém que nós muito admiramos, principalmente pelo desfecho do livro, lá no capítulo 3, quando se torna alvo de cânticos, de músicas, muitas vezes declarado, recitado, porque é de forma belíssima que termina o livro do profeta Abacuque. Mas é muito importante considerarmos que o contexto em que ele viveu era um momento muito difícil, situações turbulentas, desigualdade, havia então muita opressão, havia uma situação de crise instalada, então havia problema de todo lado, dificuldades imensas que as pessoas enfrentavam, e não era diferente na vida do profeta. Ele apresenta diante de Deus algumas queixas, ele, no seu entendimento, ou tentando entender o que estava acontecendo, tanta violência, tanta maldade, tanta crueldade, tanta incredulidade, tanta coisa errada acontecendo. E ele então começa a apresentar a Deus: Senhor, até quando isso vai permanecer? E ele então faz a queixa, ele apresenta queixas ao Senhor. E assim então é muito semelhante ao que acontece em nosso tempo, em nossos dias, quando vemos as crises internacionais, nós vemos os problemas que se avolumam, nós vemos uma sociedade cada vez mais dilacerada pelo pecado, uma sociedade corrompida e que se corrompe o tempo todo. Nós vemos situações difíceis na família, nós vemos problemas na questão política, econômica, social, nós vamos vendo a situação espiritual. Então, o caos que se instala, e nós vamos nos perguntando: Senhor, até quando isso vai permanecer? E as questões que nós vamos perguntando a Deus, em que nós não entendemos claramente, não significa que nós estamos duvidando de Deus ou descrendo naquilo que está revelado por sua palavra. Pelo contrário, aqui nós não vemos um profeta que está abandonando a vida com Deus. Aqui nós não vemos um profeta que ele está duvidando do agir de Deus, mas nós vemos um profeta que está convicto da direção de Deus sobre a história, e ele está convicto da ação de Deus sobre a sua vida, e ele está convicto de que Deus é o soberano Senhor sobre tudo e sobre todos. E ele agora então, ele está em uma torre de vigia, pode ser uma figura de linguagem, mas pode ser uma questão literal, em que ele está com uma sentinela e ali então está vendo, visualizando o que Deus fará em todas as nações ou em relação àquele momento histórico tão difícil. Também a palavra de Deus diz para nós que ele se coloca na fortaleza e ele diz: vigiarei para ver, ou seja, ele está na expectativa do agir de Deus. Ele está na expectativa de uma ação direta de Deus para fazer intervenção na história. Ele está aguardando esse agir de Deus. É o que declara aqui, para ver o que Deus me dirá. Então, vigiarei para ver o que Deus me dirá. Ele estava aguardando a resposta de Deus, estava aguardando o agir de Deus, estava aguardando as ações que viriam diante da sua realidade, Mas ele também diz: que resposta eu terei à minha queixa? Veja que ele está com a certeza de que Deus irá responder. Ele está com uma convicção de que Deus fará alguma coisa. E é muito importante quando podemos extrair a lição do profeta Abacuque para a nossa realidade, em que nós vemos tudo isso que acontece nesse tempo, que envolve a nossa vida, a nossa família, nossos filhos, nossa casa, que envolve a nossa igreja, envolve a nossa vida espiritual, envolve nossos amigos e conhecidos,
E aí nós estamos diante dessa realidade e nós apresentamos a nossa queixa a Deus. Não é? Podemos usar como referência a torre de vigia, que é o nosso quarto, que é o nosso a sós com Deus, em que nós entramos nesse lugar reservado, separado, para poder conversar com Deus de forma íntima, pessoal, profunda. Abrimos o nosso coração, rasgamos o nosso coração diante de Deus, choramos diante do Senhor, apresentamos a Ele nossas lágrimas, apresentamos a Ele nossa tristeza, apresentamos a Ele nosso sofrimento, apresentamos nossa inquietação e angústia, apresentamos a nossa fé, a nossa convicção a respeito da ação de Deus e da resposta de Deus. E é isso que podemos aprender com o profeta. O profeta Abacuque, então, ele percebe, ele tem uma cosmovisão muito apropriada para o seu tempo, para os seus dias, e ele, então, transfere essa realidade, essa visão para nós, e nós, então, podemos e devemos agir como ele, né? Entrarmos também nesse lugarzinho separado, falar com Deus, abrir o coração e esperar a resposta de Deus. Agora eu quero ver o que Deus vai fazer. Estou aguardando o agir de Deus. E aí, então, como diz aqui, vou aguardar a resposta que Deus tem para a minha oração. A minha queixa, você pode traduzir como oração, súplica, intercessão. Não sabemos quanto tempo se passou entre a oração de Abacuque e a resposta de Deus. Sabemos que a palavra de Deus diz que os seus servos, ao longo da história revelada, eles oraram e esperaram o agir de Deus. O povo no Egito teve que esperar mais de 400 anos. Nós vamos encontrar situações em que servos de Deus tiveram que orar por anos, décadas, para poder experimentar a ação e a resposta positiva de Deus. Talvez você já esteja quase desanimando. Eu quero falar para você, seja renovado, seja fortalecido, continue orando, continue intercedendo, continue clamando, porque a resposta de Deus virá. Que você aguarde com fé, que você aguarde com esperança, que você continue clamando a Deus, seja pela sua família, seja por uma causa específica, por uma questão específica, que você continue clamando ao Senhor. Amém? Eu quero convidar você para nós orarmos nessa manhã. Senhor Deus e Pai bendito, Deus eterno, poderoso, Criador do céu e da terra, Senhor soberano sobre tudo e todos. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado pela vida do profeta Abacuque. Obrigado pelo exemplo que ele nos deixa para nós persistirmos na oração, apesar do mundo hostil e apesar até mesmo, Deus, das dificuldades serem tão intensas sobre todos nós. Mas que o Senhor nos ajude a mantermos a nossa fé, a estarmos como profeta, podendo dizer que ainda que a figueira não floresça, ainda que tudo dê errado aos nossos olhos, mas que tenhamos a condição de poder dizer: eu louvarei o Senhor. Que Deus assim nos ajude. Pedimos, ó Deus, que o Senhor seja conosco. Pedimos, ó Deus, que abençoe a Tua igreja, o Teu povo. Fortaleça, Senhor, a cada um. Pedimos nesse dia, nesta manhã, em nome e por amor de Jesus. Amém. Eu quero então encerrar aqui com um grande abraço para você. Fique com Deus e fique na paz.